agradecer o convite, é um prazer estar com vocês aqui. E um plenário lindo, né? Cheio. Cheguei aqui de manhã, não tinha onde sentar, e parece que agora é a mesma coisa, né? Tem gente no chão. Parabéns pela formação mensal de vocês, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que os nossos sindicatos precisam cada vez mais estar investindo na formação mesmo, porque o enfrentamento dessas questões que estão colocadas, e não é de hoje, né? Não está sendo fácil. E se nós não estivermos preparados, né, se a gente não tiver o conhecimento, além da disposição que nós sabemos que temos, né, mas temos que estar preparados também com o conhecimento para estar fazendo esse enfrentamento. Eu vi aqui vocês falando, eu acho que na parte da manhã também conversaram muito sobre a questão da violência nas escolas, esse desafio todo, né, a gente está enfrentando. E olha só, gente, é um pouquinho à parte do que eu vou falar, mas não tem como deixar de falar também, né? É um tema muito candente que está aí na nossa pauta. É uma herança, mais uma herança maldita, né, que a extrema-direita bolsonarista deixou para nós. A escola é o aparelho social de maior capilaridade na nossa sociedade. Não tem um município que não tenha pelo menos uma, geralmente uma, duas ou três escolas. E todo o ataque que nós sofremos, né, desde o golpe de 2016, sobretudo na questão do financiamento, como a gente vai falar aqui agora, mas a partir de 2018, com a eleição de Bolsonaro, foi um ataque frontal, né, uma agenda de costumes contra o professor, contra a escola pública, né, e ficou o rescaldo agora dessa violência. A extrema-direita, ela se concentra nas escolas ainda para fazer o terror, né, contra estudantes, contra os professores, os funcionários. Então, nós precisamos também reagir a isso, né? O governo federal lançou um decreto na semana passada de uma agenda interministerial, vários ministérios, acho que serão 8 ministérios do governo federal, e vão trabalhar esse assunto. Ontem, inclusive, já teve uma agenda do Ministério da Segurança Pública, né, com Flávio Dino, com redes sociais. E estava lendo hoje uma manchete, Ana, pasmem, né? Estava lá representantes do Twitter, da Google e outros, e a advogada do Twitter que estava lá disse que não vê problema, né, da rede social comportar pessoas que atentam contra a vida de outras. Né? Ela acha isso normal, a rede social não precisa sofrer intervenção em função disso. É um absurdo, é um absurdo. A principal ferramenta da extrema-direita continua sendo as redes sociais, onde eles ainda conseguem se esconder, onde eles ainda conseguem criar grupos, né, para nos atacar, para atacar a sociedade de bem. Aí sim, a sociedade de bem, né? E a gente precisa combatê-los, sobretudo nas redes sociais, impedindo, né, que eles se organizem e ataquem as nossas escolas. Então, é muito importante essa agenda de vocês aqui também, né? Vocês vão estar trabalhando durante a semana da educação, e é uma atividade contínua, né? Não é só durante a semana, vai ser para o ano todo, certamente. Essa reação da extrema-direita contra as escolas é também para forçar um processo de militarização que a gente sabe no que deu aonde foi implementado, né? Em muitas escolas aí sofrendo com assédio dos militares, estudantes sendo expulsos, aqueles que não se adequam, né, à filosofia militar. Então, são outros problemas, outra violência que se instala na escola através desses programas. E o governo federal precisa romper com esse projeto, precisa romper com a reforma do ensino médio. Essa reforma não atende aos clamores da sociedade. Nós temos 85% das matrículas no ensino médio, e olha que ela tem reduzido muito nos últimos anos. O pobre está sendo convidado a deixar a escola. Vocês devem saber, porque acontece um fenômeno nacional, escolas noturnas sendo fechadas a rodo. É onde que o trabalhador que não completou a educação básica vai buscar, né, complementá-la? Na escola noturna. Nós temos quase 80% dos jovens acima de 18 anos no Brasil que não completaram o ensino médio, gente. É mais de 100 milhões de pessoas. E estão impedidas de continuar estudando. Aí vai atrás da EJA, a EJA está 100% praticamente à distância.
não tem mais contato com a escola está sendo fechada para a classe trabalhadora. Como é que nós vamos mudar essa sociedade sem escola pública? E a reforma do ensino médio é tudo isso e muito mais, né? Do que a Ana também já falou, do que está nos materiais da CNTE, o que está sendo discutido aí em vários fóruns. Nós precisamos fazer parte desse debate para combatê-la, e é papel do MEC escutar a maior parte da sociedade que não quer a reforma do ensino médio, implementada lá no Temer, em 2016, através de uma medida provisória, goela abaixo dos estudantes, dos trabalhadores em educação. E agora é hora desse governo, que é um governo voltado, né, para as classes populares, para isso foi eleito, resgatar essa agenda também. Então, são muitas coisas, né? São muitas. A gente vai falar sobre financiamento da educação, mas não tem como a gente não tocar nesses temas que estão aí no dia a dia de vocês e de todos nós. Bom, eu vou pedir ao nosso colega, eu fiz uma apresentação para a gente poder acompanhar. Bom, então o nosso tema hoje é um pouco falar do financiamento da educação. Prometo que a gente não vai trabalhar números, apenas números. Alguns números a gente vai trazer mais para o final. Mas a gente precisa compreender que nós estamos num momento muito, muito crucial do governo que se inicia, né, das políticas públicas, para o futuro das políticas públicas no Brasil, porque nós estamos aí à beira de uma reforma tributária, à beira de um novo regime fiscal para o Brasil, né, que foi imposto pelo Congresso Nacional ao Lula no final do ano passado. E a gente precisa ter a real dimensão do que são essas políticas públicas, né? Quais são os seus limites, aonde que nós vamos ter que intervir como classe trabalhadora, como segmento da educação, dos trabalhadores em educação, o que isso vai interferir na valorização salarial da categoria, como é que isso vai intervir na expansão das matrículas, na melhoria da qualidade, nas metas do PNE que foi abandonado. Então, tudo isso está sendo discutido nesse momento, lá no governo federal, e vai ser encaminhado para o Congresso. Nós temos que estar muito atentos, porque senão a gente dança, né? Nós precisamos nos situar, né? Historicamente, politicamente. Nós enfrentamos um golpe em 2016, que teve um rompimento muito forte com uma política de inclusão social que vinha sendo implementada no Brasil, com todos os problemas que a gente sabe que tinha, mas é inegável a expansão das universidades públicas, dos institutos, né? É inegável o acesso da juventude a uma escola de melhor qualidade, apesar de muito ainda que precisava ser feito. Não tinha dúvida, mas era um processo que nós vínhamos enfrentando, que a gente vinha construindo, né, de valorização da nossa categoria. O piso salarial do magistério foi aprovado em 2008, segundo o governo Lula. Foi implementado já no governo Dilma, né? E desde sempre tentaram e ainda continuam tentando acabar com o piso. Essa é uma pauta que os governadores e prefeitos não desistem nunca, é impressionante. E a gente vem conseguindo tocar. A partir de 2016, nós tivemos esse rompimento muito forte com o golpe, e aí, a partir dali, nós tivemos um projeto muito definido para o Brasil, de entrega do patrimônio, de entrega das riquezas, de implementação de um projeto ultraliberal, né, onde todos os fóruns que vocês participam, vocês escutam, e os números são trazidos para vocês também, eu não tenho dúvida disso. A privatização da educação, da saúde, das políticas públicas foi colocada como pauta central do golpe. E como é que ela foi colocada como pauta central? Através da aprovação da emenda constitucional 95, o teto de gastos. Então, foi-se aprovado um teto de gasto que limitou o investimento nas políticas sociais. E qual que é a alternativa para você financiar? Repassar para a iniciativa privada. A reforma do ensino médio, ela foi apresentada juntamente com a emenda 95. São irmãs sianesas, né? Como é que é? Siamesas. Elas foram apresentadas juntas. E por quê? Se você não tem mais recurso para financiar a educação, e o ensino médio apontou para isso também, eu vou dar para a iniciativa privada a oferta
eu vou contratar, eu vou possibilitar que parte daquele currículo seja oferecido de forma à distância, e aí eu contrato plataformas, contrato professores por notório saber. Todo aquele esquema da reforma está ali baseada na emenda 95. Menos recurso público, eu vou buscar no setor privado. Né? Então, a emenda 95, ela é base desse projeto neoliberal. Tivemos redução drástica de investimento do MEC ano a ano, todos os anos, vocês se recordam, contingenciamentos e cortes no MEC. Contingenciamentos e corte no MEC. Política pública não tinha nenhuma, era só corte e contingenciamento. Estima-se mais de 100 bilhões de reais o que o MEC deixou de investir na educação pública de 2016 a 2021, nem fechou 2022. Mais de 100 bilhões. E aí, os estados e municípios também foram afetados. A merenda escolar foi afetada, que não teve reajuste durante 5 anos. Né? Todos os outros programas, livro didático sumiu das escolas, formação de professores sumiu, transporte desapareceu. Né? Isso tudo em função também de que a torneira no MEC fechou, através do FNDE, e não vinha mais recurso para os municípios e para os estados. Uma grande contenção financeira aí. Bom, nós tínhamos na vigência, desde 2014, um Plano Nacional de Educação, com 20 metas. Uma delas previa a gente elevar para até 10% do PIB. Até 10% do PIB em investimento em educação. E o que se viu foi um efeito contrário. Ao invés de aumentar, diminuiu o investimento na educação nesse período. Né? Tínhamos a perspectiva de aprovar um custo-aluno qualidade, o CAC, foi abandonado. Sistema Nacional de Educação foi abandonado. Né? Então, isso é fruto do golpe de 2016. Qual que era o grande foco da política ultraliberal implementada desde Temer e que Bolsonaro e Paulo Guedes deram sequência? Pagamento da dívida pública. A dívida se transformou num grande negócio, sobretudo para os especuladores, acionistas de Petrobras, e aí mudou a lei da Petrobras, aí privatizou o pré-sal. Né? O Lula assume agora, ele não pode mudar a política de preço da Petrobras, porque foi aprovada uma lei em 2017 que impede do governo federal, que a maioria, ele ainda tem a maior parte das ações da Petrobras, mas ele não manda efetivamente na Petrobras. Foi mais um golpe que foi dado. Né? Então está lá o Lula hoje de mãos atadas até o momento sem conseguir intervir. Vai ter que fazer muita negociação interna para poder mexer nessa política de paridade, né, com o dólar, por exemplo, que elevou os lucros dos acionistas absurdamente. A Petrobras é a empresa petroquímica do Brasil, do mundo que mais paga dividendos aos seus acionistas. Nenhuma outra, privada ou pública, no mundo paga. Então, e aí já é uma outra história, também não vamos falar mais na frente ali. Né? E esses acionistas, além de lucrar muito, também não pagam imposto sobre esses dividendos. Né? Que é um projeto de lei, inclusive, está no Congresso Nacional para poder taxá-los. Então, mais da metade do orçamento público, tem sido para pagar a dívida pública. Né? E aí realmente não tem dinheiro para saúde, para educação, para segurança, para transporte, para investimento, para casa própria, para nada. Prioridade é pagar juros da dívida. Posto isso, né, nós conseguimos derrotar essa agenda nefasta em 2022, ano passado nas eleições, e agora está aí o novo governo com uma enxurrada de desafios. Eu acho que os próximos 3 ou 4 slides aqui são sobre os desafios do governo Lula. Para todas as áreas, não são só as políticas públicas. Né? Bom, de uma maneira mais geral, o governo tem que desmontar as severas contenções fiscais, né, que o programa ultraliberal implantou desde 2016. A emenda do teto é a primeira, a emenda 95. E na PEC da transição, a emenda 126, ficou determinado que até agosto desse ano, o governo federal vai encaminhar um projeto de lei complementar para instituir um novo regime fiscal. Olha só, o Lula assume
uma perspectiva de não ter mais a emenda 95, mas o Congresso Nacional falou, olha, você não vai ficar sem um regime de ajuste fiscal, me apresente um outro ajuste fiscal. Porque a emenda 95 está tão desmoralizada que todo mundo furou o teto. Bolsonaro, todos os anos, furou o teto. O Temer só não furou porque ele entregou para o Bolsonaro no ano que já ia furar o teto. Tá? Então, era uma política que não tinha conserto. Né? Mas o Congresso não abriu mão de ter um outro ajuste fiscal. Então, o Lula vai ter que apresentar um projeto de ajuste fiscal, que é o tal do arcabouço fiscal, que está sendo discutido já aí pelo ministro Haddad, e já, talvez na semana que vem, vá para o Congresso Nacional. Nós não conhecemos ainda o texto final do arcabouço, ninguém conhece. Nós sabemos aquilo que foi divulgado na imprensa, e eu vou falar um pouquinho dele na sequência, tá? Mas é um dos pontos que nós temos que ter muito cuidado nesses próximos meses. Lei Complementar 194. O Lula vai ter que tentar articular num Congresso onde ele não tem maioria, o governo não tem maioria, para desmontar também a Lei Complementar 194, que rebaixou as alíquotas de ICMS de gasolina, diesel, energia e outros serviços. Gente, o impacto disso na educação tem sido gigantesco. Gigantesco. O Rio Grande do Norte, vizinho, vocês sabem disso, está enfrentando uma das maiores crises, inclusive com greve dos trabalhadores da educação agora, porque a governadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente Lula, de uma hora para outra, perdeu R$500 bilhão de receitas, através desse corte que o Bolsonaro botou lá nos combustíveis. O Ceará também tem sofrido. O estado do Ceará e, consequentemente, os municípios. Eu vou mostrar lá no final a perspectiva de receita de vocês aqui também, que está caindo, muito em função dessa política aqui. É uma política que está interferindo muito no financiamento das políticas sociais, porque é o ICMS, é o principal imposto que financia o Fundeb, e toda a educação, saúde e demais políticas. Né? Então, precisamos eliminar a 194 no quesito que rebaixou as alíquotas do ICMS. O Lula também já disse, já mandou o recado, de que precisa, primeiro, retirar do Congresso Nacional uma PEC que o Bolsonaro e Guedes colocou lá, de acabar com o Fundo Social do Pré-Sal. Os caras querem acabar com o Fundo Social do Pré-Sal. Nós aprovamos em 2013, no governo Dilma, a Lei 12.858, que destinou recursos do pré-sal para a educação e para a saúde, 75% dos royalties para a educação, 25% para a saúde. Em 2016, pós-golpe, já foi aprovado um projeto do José Serra, senador Serra, retirando parte desses recursos para a educação. No ano seguinte, um outro projeto do Temer, retirando mais uma parte. Ou seja, o que era desse tamanho começou a diminuir. E agora tem lá uma PEC que é para acabar de vez com o Fundo Social, que ainda reserva 50% das receitas que vão para o fundo, essas 50% ainda é da educação, para financiar o Plano Nacional de Educação. O Lula pediu para retirar isso do Congresso Nacional e se comprometeu em resgatar algumas receitas. Por exemplo, o Haddad, nós vamos conversar também um pouquinho sobre a reforma tributária, mas um dos temas lá da reforma tributária é taxar as petrolíferas internacionais, que até 2040, olha lá, até 2040 foi concedido um plano de isenção fiscal para esse povo. Petroleira que atua no pré-sal. Além de tirarem da educação do povo brasileiro o petróleo, que era nosso, manda para fora e ainda não paga imposto, gente. Mais de R$1 trilhão é a estimativa de perdas de receitas só com essa atividade. Ou seja, 25% é para a educação, nós estamos perdendo nessa brincadeira R$250 bilhões. 250 bilhões só a educação. Veja as maldades, são muitas maldades. Essa é uma delas. Então, a gente recompor
essa questão do pré-sal, vai ser muito difícil a gente atacar todas as privatizações, mas algumas delas também precisam ser atacadas, revertidas, né, porque a gente sabe, inclusive o TCU denunciou, né, tanto na Telebrás como na Petrobras, refinaria sendo vendida muito abaixo do preço, e está aí agora o colar e o relógio, as joias de diamantes, para provar que alguma coisa tinha, né? Aquilo que foi vendido lá para os árabes, tudo a preço de banana. Mesmo sem saber das joias, lá atrás o TCU já disse, esse preço não é o correto, está errado. Mas privatizou mesmo assim, né? Então precisamos recompor. Os cortes e contingenciamentos no MEC, outras políticas, isso o governo federal, esse ano, já recompôs em parte, né, através da PEC da transição, mas é preciso, no novo arcabouço fiscal, nós temos a garantia de que a educação, a saúde e outras políticas públicas não sofrerão cortes e contingenciamentos. Isso tem que ser uma garantia desse governo com essas áreas que tanto sofreram, né? A emenda 109, uma outra pauleira aprovada lá no governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Ela pegou o teto do gasto, a emenda 95, que era para a União, e aplicou através do artigo 167, que é o próximo aqui, não vai dar para vocês lerem, 167A da Constituição, pegou todo aquele arcabouço da emenda 95 e jogou para os estados e municípios. Então, assim, além de nós já sofremos com os limites da lei de responsabilidade fiscal, ainda foi imposto para os estados e municípios uma política de teto sobre o teto, né? Então, a partir de 85%, a diferença da receita corrente com a despesa, chegou a 85%, o Estado ou o município já pode aprovar um plano de contenção fiscal, de não reajuste para os seus servidores, de não contratação de nenhum servidor público, de não expansão de uma unidade escolar, de uma UPA, seja lá o que for, não pode gastar R$1 a mais a partir do momento que chega nesse limite. E quando nós fomos fazer o estudo para saber quantos estariam já nesse limite, dos 27 estados, apenas 3 não estavam dentro desse limite. Ou seja, está todo mundo com camisa de força, sem poder fazer financiamento extra na educação, na saúde e tudo mais, né? Bom, essa é mais uma demanda. A Lei Complementar 173, gente, que congelou reajustes, congelou os planos de carreira de todos os servidores públicos no Brasil, federal, estadual, municipal, distrital, em 2020 e 2021. Né? Nós estamos agora em 2023 e aquelas progressões lá de trás não foram computadas, injustamente. A gente vai ver, inclusive, que na época da pandemia, os cofres públicos da educação ficaram abarrotados de dinheiro, porque piso teve reajuste zero em 2021. Né? Estávamos em pandemia, as escolas fechadas, sobrou dinheiro. Então, assim, precisa recompor isso também, Ana. Né? E a CNTE levou isso para o presidente Lula como pauta central também. Né? Nós derrubamos no Congresso Nacional esse impedimento das progressões nas carreiras dos servidores públicos em 2020 e 2021. Reforma trabalhista e terceirização ilimitada, inclusive no serviço público. O Lula, desde a campanha, disse que ia rever isso, depois puxou um pouquinho o freio de mão, né? Fiesp, muita gente foi para cima, mas há um compromisso do governo, já com as centrais sindicais, de discutir pontos sobre a reforma trabalhista também, que penalizou demais a classe trabalhadora. Reforma da Previdência, nem preciso falar, né? Vocês acompanham isso melhor do que eu. Confisco, né, de 11 para 14 de uma vez, em alguns lugares até mais. Quem já é aposentado, pensionista, os ativos, todo mundo entrou na roda. Né? Então, assim, precisamos também, se não rever toda a reforma, que é praticamente impossível, pelo menos alguns pontos a gente vai ter que rever da reforma da Previdência. Né? E, bom, a gente já falou aqui a reforma do ensino médio e o piso do magistério.
Olha os desafios, né, que nós temos aí pela frente nesse novo governo. Bom, tem mais desafio. Eu falei que a gente ia ter umas 3 lâminas aqui de desafios, né? Como eu disse, o Congresso Nacional colocou para o Lula a necessidade de um novo ajuste fiscal. Então está sendo discutido agora o tal do arcabouço. É uma nova engenharia de contenção fiscal, menos problemática do que o teto de gastos, mas ainda assim impõe limites. A vinculação constitucional para a União, que é de 18%, lá no artigo 212, define os recursos para a educação. A União tem que aplicar, no mínimo, 18% dos seus impostos, os estados e municípios, 25%, no mínimo, né, dos seus impostos. Isso, no caso da União, tinha sido congelado por 20 anos pela emenda 95. Com o novo arcabouço, vai liberar esse dinheiro, mas não é garantia de que poderá ser gasto todo esse dinheiro, porque vai ter um limite de teto de gastos também, né? Primeiro, vai ter que ter receita, crescimento da receita todo ano. Se não tiver crescimento de receita, vai ter também menos investimento. De certa forma, a conta tem que fechar, né? Mas a vantagem agora do arcabouço fiscal é que ele estabelece um teto mínimo de investimento, ou seja, eu não vou poder deixar de fazer investimentos mínimos na educação, na saúde, coisa que a emenda 95 não fazia, né? Então, essa é a diferença. Mas também coloca um teto máximo. Por exemplo, gente, o governo Lula e Dilma, eles aplicaram lá atrás em torno de 22%, 23% das receitas de impostos, ou seja, sempre acima dos 18%. Só assim foi possível construir mais universidade, mais instituto, contratar mais professores para essas instituições, melhorar o plano de carreira dessas instituições, fazer convênios melhores com os estados e municípios. Foi dessa maneira que foi financiado. Isso não será mais possível dentro dessa nova regra de arcabouço fiscal. Então, nós já sabemos que o governo pode melhorar, sim, o investimento público, alcançar alguns ganhos, mas nós não temos mais a garantia de que nós vamos conseguir emplacar toda a nossa agenda. Esse é um problema muito sério. Esse é um problema muito sério. Então, assim, nós somos favoráveis ao arcabouço fiscal? Não. É melhor que a emenda 95? É. A gente fica ali no meio do caminho, né? Diante das limitações que são colocadas, inclusive, pelo Congresso Nacional. O governo não pode deixar de apresentar esse arcabouço, sobretudo para tentar baixar juros, que está uma guerra ferrenha que vocês estão acompanhando. O Banco Central autônomo, através de uma outra lei do Paulo Guedes e Bolsonaro de 2021, deu o Banco Central do Brasil para os banqueiros. Quem manda no Banco Central do Brasil hoje são os banqueiros. Eles definem a taxa de juros Selic, que vai beneficiar, né, o rendimento deles próprios. É exatamente a raposa cuidando do galinheiro. Não tem outra definição melhor para essa situação que foi colocada, né? E também, além do arcabouço fiscal e de tentar mexer na política monetária, que o Lula tem aí batido todo dia, temos o compromisso de uma reforma tributária solidária. Nós temos uma agenda. Não é a agenda que o governo está conseguindo emplacar no Congresso. O Haddad, já disseram para o Haddad o seguinte: olha, não venha uma reforma geral. Não venha mexer muito no patrimônio dos ricos, não venha mexer muito nos lucros de dividendos. Algumas coisas nós vamos mexer, mas, sobretudo, vamos aperfeiçoar, entre aspas, o sistema de tributação do consumo. Gente, o Brasil, historicamente, ele tributa sobre consumo. Quem paga imposto é o pobre, que compra o arroz, o feijão. O rico não paga imposto. O rico que tem seu avião, sua mansão, né, que deixa sua herança, ele não paga praticamente imposto sobre a renda, sobre a riqueza, sobre o patrimônio, sempre penalizando a classe trabalhadora, os pobres, e ainda assim continuará sendo por mais um tempo. Nós não temos a garantia de termos uma reforma tributária ampla, que inverta esse sentido da tributação, né? Que deixa de ser uma tributação regressiva e passa a ser progressiva, ou seja, sobre a renda, o patrimônio, sobretudo de quem tem. Então, nós não vamos conseguir avançar muito, mas algumas coisas estão colocadas e são benéficas. Por exemplo, aumentar a alíquota
de isenção do imposto de renda que o Lula prometeu para R$ 5.000. Isso aí, de certa forma, na nossa categoria, já vai aliviar um bocado. Já vai aliviar um bocado. Não, mas assim, até 5.000 não paga. Hoje você não paga até 2.000. Não, eu estou dizendo que não vai deixar de isentar todo mundo, né? Mas assim, as alíquotas depois serão progressivas. Isenção até 5.000 e depois progressivas acima de 5.000. Então, quem ganha 7, 8, 9, 10, vai pagar menos imposto do que paga hoje. Hoje, 5.000 já está no teto, 27,5. A gente precisa inverter essa lógica também. Botar primeiro, criar mais alíquotas, chegar talvez até 40%, país desenvolvido chega a 40%, 50% de alíquota de imposto de renda. Aqui no Brasil é 27,5%, e a partir de R$ 4.500, olha que loucura. Então, isso aí o governo tem esse compromisso, mas para fazer isso vai ter que tirar lá em cima, no andar de cima da pirâmide. Então tem que ver como é que vai ser essa briga, não vai ser uma briga fácil. Tá? Taxar os lucros e dividendos, já foi colocado aqui, muita sonegação, muita elisão fiscal, empresa que não paga imposto, é muita coisa errada. O Haddad tem apresentado uma lista bem grande do que pode ser mudado, mas tem que ver se vai ter força de mudar no Congresso Nacional. Tudo isso vai ter que ser aprovado no Congresso Nacional. Mas o que é de desafio para nós aí? Manter a capacidade de governabilidade e controle do Poder Executivo sobre o orçamento federal. Gente, o Bolsonaro entregou, vocês sabem, o que eu estou falando aqui não é novidade. O Bolsonaro entregou para o Congresso Nacional o orçamento. Não era só emendas de relator, era tudo. O governo praticamente não tinha mais governabilidade. E isso não mudou muito ainda, tá? Então, é preciso que o governo federal readquira esse controle. O Supremo já disse que o orçamento secreto não pode, mas o Arthur Lira já negociou com o Lula 50 bi de emendas para esse ano. Ou seja, os caras continuam a ditar a regra. Então, o governo vai ter que encontrar mecanismos de trazer para ele a execução do orçamento. E por que isso é importante? Quando você joga na mão do parlamentar, as emendas de parlamentar, elas não têm um critério definido para chegar aonde realmente precisa. Municípios lá da base daquele parlamentar acabam recebendo muito mais emenda do que precisava. E outros municípios que realmente precisam não recebem nada. Então, quem vai saber fazer isso melhor é o governo, através dos ministérios, em parceria com os governos estaduais e municipais. Tirar do Congresso. Educação e saúde, como eu já disse, tem que ter garantia de que os pisos serão implementados, 18% para a educação, 15% para a saúde. O Fundeb, que é a principal política de financiamento da educação básica, está fora do arcabouço, tá? Isso é importante também. É através dele que nós vamos estar potencializando o investimento na educação, no piso, na carreira, certo? Então, isso é importante. E dar condições de investimento para o próximo Plano Nacional de Educação. A gente não pode ter um novo PNE que seja apenas uma carta de boas intenções. Nós temos que ter realmente dinheiro para financiar as metas. Mas não acaba os desafios, É impressionante. Eu fui botando e são vários desafios para o governo. Manter o padrão de investimento do artigo 212 da Constituição. A reforma tributária vai mexer nos impostos do Brasil. É possível que não haja mais ICMS, ISS, ITBI e outros impostos. Nós precisamos saber quais impostos vão se transformar no IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, ou algum outro imposto nesse sentido, que vai ser um único imposto onde vai ter a parcela da União, dos estados e dos municípios. Esse novo imposto não pode nos entregar menos do que nós já recebemos hoje, em cada rede de ensino, em cada município, em cada estado. Então, é uma engenharia que também nos coloca uma atenção muito grande. É possível, sim, numa mexida dessa aí, que o Estado perca alguma coisa e automaticamente a educação também perca, e outras políticas. Há um compromisso de não mexer. Então, a gente precisa acompanhar isso muito, muito de perto. Mesma coisa o Fundeb. O Fundeb é uma subvinculação da vinculação maior dos impostos. 80% dos 100% da vinculação.
em cada estado e município, né? Então, o Fundeb também não pode sofrer isso. Nós precisamos rever os ralos do Fundeb. Olha, o Fundeb foi uma grande conquista, nós estamos todos de parabéns. Em plena pandemia, aprovamos a emenda constitucional 108, pressionando os parlamentares. Que guerra que foi, né? O Brasil todo, está todo mundo de parabéns. Só que os caras já começaram a minar o Fundeb, né? Já começaram a botar dinheiro público na mão da rede privada. Sistema S já está recebendo dinheiro do Fundeb, coisa que a gente tinha conseguido impedir lá atrás, eles aprovaram. Eles mexeram na regrinha de distribuição da subvinculação dos 70%, que é para salários, né, que era só profissionais da educação. Desde lá de trás já botaram psicólogo, assistentes sociais, e agora está uma redação lá, gente, que qualquer um que esteja na secretaria, advogados, contadores, em tese, podem receber pelo Fundeb, o que é um grande absurdo, mas só que em muitos lugares estão pagando. Então, assim, eles estão mexendo na lei e estão criando brechas para poder criar mais ralos dentro do Fundeb, né? E a gente não pode abrir mão de melhorar essa regulamentação. Nós ainda temos como pendências Sistema Nacional de Educação, custo aluno qualidade, piso salarial para os profissionais da educação, não apenas magistério, mas também os funcionários profissionalizados. Isso está previsto lá na Constituição, artigo 206, inciso 8º. E diretrizes nacionais de carreira. O piso está se transformando em teto em muitos lugares, né? A gente precisa ter uma forma de recompor isso. Então, isso aqui ainda são desafios que estão sendo colocados aí para o governo e para Camilo, né? Inclusive, a CNTE está cobrando Camilo para instalar a mesa de negociação. A próxima, Fundeb. Você já conhece bem, eu acho que não precisa a gente colocar muita questão. Nós tivemos um implemento, né, um implemento agora de complementação da União de 10 para 23, criou-se um novo custo de repasse, que é o VAAT. Fortaleza não recebe VAAT, né? Continua recebendo só o VAAF, que é aquele antigo custo aluno. Para os municípios, exatamente. Em alguns lugares, dobra a complementação. Em alguns lugares, dobra. É porque Fortaleza tem uma receita bem maior em nível do Estado do Ceará. O governo do Estado, Fortaleza, são os dois únicos, até onde eu vi, que não recebem o VAAT. Todos os outros municípios recebem VAAT. E isso tem um impacto muito grande nos municípios. Oi? É uma nova complementação federal, tá? É o valor aluno ano total. Então, agora nós temos 3 formas de complementação federal da União para os estados e municípios, no caso. O VAAF, que era aquele critério do custo aluno anterior. Você pega a receita do Fundeb, divide pelas matrículas, dá uma média nacional. O estado que ficar abaixo da média nacional recebe a complementação que chama-se VAAF, Valor Aluno Ano do Ensino Fundamental. A mesma regra, e está dando uma discussão agora aí com a lei do piso, e depois a gente vai falar rapidinho. O VAAT, ele leva em consideração as receitas totais de cada ente, município e estado, para a educação. Então, não é só mais a cesta do Fundeb, os 25%, divide pelas matrículas, e aí nós temos uma nova média nacional. Quem ficar abaixo dessa nova média nacional recebe essa complementação. Em alguns casos, está dobrando a complementação federal em alguns municípios, no interior. Tá? E ainda tem o tal do VAR, que é o valor aluno ano por resultado, que foi criada uma regrinha para esse ano, para o ano que vem vai ser uma outra regra, que leva em consideração alguns requisitos lá da lei. Né? Avaliação dos alunos, processo de gestão democrática, tem algumas regras que foram definidas. E ela corresponde a 2,5% da complementação federal. Então, nós temos agora 3 receitas do governo federal para o Fundeb. Ou seja, o Fundeb cresceu, o Fundeb tem mais dinheiro. E os municípios, entre aspas, mais pobres, com menos receita, são os mais beneficiados com esses novos recursos. Daí porque não faz sentido nenhum os prefeitos irem para lá, para Brasília, dizer que não tem dinheiro para pagar o piso. Eles têm dinheiro para pagar o piso. E nós vamos provar.
Então, o Fundeb, ele trouxe ganhos para a maioria dos municípios brasileiros, né? E não mexeu com aqueles que já recebiam, que era o caso de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza não melhorou muito, mas também não piorou. Continua na mesma toada. Não ganhou a mais. Tá? Foi para os outros, para o interior. Bom, o Fundeb também teve outras questões importantes. Não permite, por exemplo, a utilização do salário educação na complementação da União. Então, aquele dinheiro, né, que tem que ir para o FNDE para financiar transporte, livro didático, merenda, ele está preservado. O governo Bolsonaro não mandou porque ele cortou esse recurso, ele cortou o recurso, tá? Mandou tudo para o Fundeb, né? O Fundeb cresceu, como o Fundeb cresceu, eu tiro do FNDE. Deu com uma mão, tirou com a outra, tá? Ele não permite pagar aposentadorias e pensões com os recursos do Fundeb, tá? Então, aonde tem regime próprio, tem que ter o fundo constituído. Se faltou dinheiro, o dinheiro tem que vir do Tesouro, não da educação. Nenhum aposentado e pensionista vai ficar sem receber. Isso é bom que se diga. É direito líquido e certo. Não pode deixar de pagar aposentadorias e pensões, mas não vai ser pago um dinheiro da educação. Não pode. Né? Bom, aí o subsídio, mas aí o subsídio não é para quem já aposentou, né? Sim, desculpa. Aí tem essa outra questão que já impacta na carreira, né? Aí é por isso que a gente tem aquela proposta de diretriz de carreira, porque a lei do piso, por exemplo, ela prevê, né, os reajustes que são dados na carreira, quem tem integralidade e paridade tem direito. Mas aí eles vão criando os artifícios agora de não pagar para esse pessoal. Bom, as nossas pautas, estou chegando no final, tá? Essa e mais uma. As nossas pautas prioritárias, aqui entra piso e carreira valorizados e efetivamente concretizados em todo o país, né? Além da investida dos prefeitos contra a lei do piso, tem toda a questão do achatamento das carreiras, tem toda a questão dos aposentados não terem acesso a todos os reajustes, inclusive quem tem paridade e integralidade. Então, isso tudo a gente precisa sentar numa mesa com o governo federal, com os estados, com os municípios e rediscutir. Nós temos que rediscutir. As perdas têm sido muito grandes, né? Então, Camilo, em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, prometeu para a CNTE que ia restituir o Fórum Nacional de Valorização do Piso do Magistério para tratar desses assuntos, Ana, antes da marcha do prefeito. Ele não chamou. Então, é mais uma coisa para cobrar dele. Tá? O Fórum do Piso para discutir esses assuntos. Ele prometeu para a CNTE... Isso. Ele prometeu, até agora não chamou. Então, e os prefeitos foram lá e fizeram aquela arruaça, inclusive com uma fala dele muito ruim, lá no encontro dos prefeitos. Né? Pois é, insustentável. Né? Ele praticamente disse isso, que o piso não era sustentável, gente. Pelo amor de Deus, o ministro da Educação não pode falar isso. E nós ainda estamos à beira de um julgamento no STF, e uma fala dessa desmonta a gente, entendeu? Bom, consecução das metas do PNE, formação. Eu vi dados aqui de vocês, que eu vou passar bem rapidinho, aqui de Fortaleza. Contra a terceirização, uberização, pejotização, tudo aquilo que a reforma trabalhista trouxe e também está nas redes de ensino, em muitas redes do nosso Brasil, né? Condições de trabalho e vínculo prioritário a uma só escola, contratação por concurso público, formação continuada, respeito à integralidade e à paridade aos aposentados, está aqui, é nossa pauta. Né? Revogação da reforma da Previdência, isso tudo é nossa pauta. Aqui eu fiz rapidamente, só para a gente ver como a coisa, o desafio para vocês não para, é para todo mundo, né? Eu peguei o crescimento dos 25% de MDE, crescimento de Fundeb e do piso aqui de Fortaleza, dos últimos 3 anos. Esse ano agora é projeção ainda, né? A não ser o piso, já foi dado o reajuste. Em 2020, ainda início de pandemia, MDE cresceu menos 1,6. Vocês tiveram um crescimento negativo de receita de impostos municipais. O Fundeb cresceu, a complementação da União para o Fundeb Fortaleza, especificamente, Fortaleza, foi de, União não, Estado e União, né? O que Fortaleza recebe, cresceu 2,3.
E o piso cresceu 12,84. Esse aqui é um dado também que fica mais entre nós aqui, tá? Porque nós temos que encontrar mecanismos também de como é que a gente vai lidar com isso. Em compensação, em 2021, a receita de Fortaleza cresceu 19,1%, o Fundeb Fortaleza cresceu 37,5% e o piso foi zero reajuste. Então, teve uma grande compensação com o ano anterior. Em 2022, ano passado, a receita aqui cresceu 17%, Fundeb 22% e o piso 33,24%. Ainda pegou parte do zero do ano passado. Está meio que na média. O que preocupa também agora é esse ano. Nós temos um crescimento de receita aqui, mais ou menos estimado, ainda é estimado, tá? De 5% de impostos. A estimativa de crescimento do Fundeb Fortaleza, né, deixado por Bolsonaro, aquela tragédia lá, de menos 0,9%, ou seja, negativo, e um piso que cresceu 14,95%. Então, o Sindiúde vai ter que fazer mágica aqui para poder encaminhar, receber. Vocês já encaminharam, né? Já está bem garantido, né? Mas veja que vai ser um trabalho contínuo de vocês aqui. Aqui entra acabar com aquela lei complementar 194 para melhorar o ICMS, o repasse municipal. Toda aquela pauta que eu falei anteriormente pode melhorar esses indicadores. Aí eu também fui só puxar ali para ver como é que estava a questão da LRF, né? Vocês estão batendo ali em quase 50. Nós temos vários projetos de lei lá no Congresso Nacional de tirar a educação, tirar o piso da LRF. Até agora não conseguimos passar nenhum projeto. Mas nessa proposta, nessa articulação que o MEC vai fazer com os estados, municípios e a CNTE, a gente vai levar essa pauta, porque os prefeitos vão concordar. Os governadores vão concordar. E se a gente conseguir tirar a educação, esse aqui libera muito. Né? Então, assim, a gente tem que encontrar uma alternativa. Né, uma sustentável. Só para finalizar mesmo, eu fiquei assim, vocês vão ver, em alguns casos, por exemplo, creche, PNE 2014, tá, gente? Tinha lá uma previsão, uma projeção, uma meta para o município de Fortaleza, para o estado de Ceará, para o Brasil. Então, no caso da creche, a meta era 50% de atendimento. Vocês estão aqui com 33,5%, abaixo. O estado, 22%, né? Eu digo todos os municípios do estado do Ceará, bem abaixo da capital. Pré-escola, vocês estão com 90%, vocês estão ali abaixo da média do estado. Fortaleza está abaixo da média do estado e está em 93%, apesar de estar acima da nacional. O ensino fundamental de 6 a 14 anos, né? O atendimento, 96%, está abaixo também do estado. Né? Assim, para a capital, não é um percentual legal, né? Porque da universalização de 6 a 14 anos, do ensino fundamental. Então, tem aqui ainda uma margem de luta aí para tentar incluir, né, quem está fora da escola. Tá? Pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental, aqui 62%, também abaixo da média estadual e nacional. Fortaleza está. Ou seja, gente, precisa de mais investimento na educação de Fortaleza. Precisamos de mais escolas, precisamos de mais classes, mais professores. É isso que está dizendo. As metas do PNE estão apontando para isso. Né? População de 4 a 17 anos de idade com deficiência na escola. Aqui já está num percentual melhor que o estado e o nacional, 87%. Bom, aqui é proficiência, que também tem problema na proficiência. Matemática, quase 60% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental não sabem ainda fazer todas as 4 contas. Taxa de analfabetismo funcional, 18%, está abaixo da média nacional e estadual aqui em Fortaleza. Essa já começa a me preocupar. Olha só, professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento e que lecionam. Aqui, 41%, menos da metade no município de Fortaleza. Ou seja, tem que ter uma política de formação profissional, né, para um magistério forte. No estado do Ceará ainda está pior, 37%. Percentual de professores de educação básica com pós-graduação, só 29% aqui em Fortaleza. Então esse dado pode estar defasado, né? Porque eu achei muito baixo. Achei muito baixo. Bom, é isso. Mas é muito importante acompanhar essas metas, né? Porque é daí que tem que vir o dinheiro para financiar.
Gente, obrigado e a gente está aqui à disposição para o debate, tá?